Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Pluma Pinheiro e hoje é dia de devocional. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda e toda segunda, quarta e sexta eu gravo devocionais com orações, leitura da Bíblia. Se você gosta desse conteúdo, acompanhe os vídeos de segunda, quarta e sexta pelas manhãs e de terça e quinta pelas manhãs eu gravo conteúdo sobre a área profissional. Eu trago dicas, sugestões, notícias do mercado de trabalho para ajudar você a evoluir profissionalmente e assim alcançar o sucesso desejado. E se você também gosta desse conteúdo, acompanhe os vídeos de terça e quinta pelas manhãs. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 11, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Que esta palavra está nos ensinando essa manhã, que nós não devemos desistir, amém? Nós não devemos desistir das coisas que a gente deseja, porque Deus, Ele está ao nosso lado para fazer um milagre, amém? E às vezes a gente fica desanimado com as coisas que acontecem, mas quando a gente recebe uma palavra, a gente deve obedecer, assim como Pedro, amém? Pedro, ele estava desanimado, porque pescou a noite toda e não conseguiu nada, mas ele falou Mestre, sobre tua palavra eu vou fazer. Sobre tua palavra, eu vou jogar a rede. E ele jogou a rede e o milagre aconteceu, amém? Então, Deus quer fazer vários milagres na nossa vida, mas a gente tem que ter atitude de fé. Às vezes, Deus quer que a gente tenha atitude de fé e assim a gente vai alcançar maravilhas, as maravilhas que Ele tem para nós, amém? E Pedro, junto com seus companheiros, se tornou pescador de homens. Amém? Eles foram os primeiros discípulos de Jesus. Então, nós também somos pescadores de homens. Nós devemos falar do amor de Jesus. Amém? A gente não deve desistir dos nossos objetivos, a gente deve confiar que Deus vai nos ajudar e também temos que ser ganhadores de almas, amém? Porque Jesus deixou essa missão para cada um de nós, ser ganhador de almas, falar do amor dele para as pessoas e se tornar discípulo de Cristo, amém? Nós devemos ser discípulo de Cristo, fazer a missão que ele deu para nós. E a missão que ele deu para nós é falar do amor dele para as pessoas que estão sofrendo lá fora. Amém? Jesus disse para Pedro, não se, agora você será pescador de homens. Então, nós também somos pescadores de homens, pescadores de almas, e a gente deve falar sobre as maravilhas que Deus fez, tanto na nossa vida como as maravilhas que está na Bíblia. A Bíblia mostra
grandes coisas, grandes milagres que Jesus fez. E também na nossa vida, Jesus também fez milagres. Então, a gente aprende duas coisas nessa palavra. A gente aprende a não desistir e ouvir a palavra de Deus, a ouvir a ordem de Deus, porque quando a gente obedece a Deus, a gente recebe o milagre. E também a gente deve ser pescador de homens, falar de Deus. Mesmo que as pessoas não ouvem, a gente não deve desistir. Alguém vai ouvir, amém? Alguém vai te ouvir. Então, conquiste sua família para Cristo. Talvez você tenha algum parente, um filho, um marido, uma esposa, e que você gostaria muito que conhecesse o amor de Cristo. Você já falou, já demonstrou, mas não desista, amém? Porque você é um discípulo de Cristo, você é uma pessoa de Deus, então você vai conseguir ganhar almas para Jesus. Não desista, vai à luta. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Tente mais uma vez. Recomece. Esse é o dia que você deve recomeçar. Não desista. E também nunca deixe de falar do amor de Cristo por conta das circunstâncias, amém? Às vezes as circunstâncias querem nos desanimar e a gente acaba esquecendo de falar do amor de Cristo para as pessoas. Mas a gente deve ser pescadores de almas, amém? Falar do amor de Cristo para as pessoas, porque existem muitas pessoas que estão sofrendo lá fora. Existem pessoas que estão numa vida muito ruim e precisa de Jesus. Amém? Então, seja um pescador de almas e não desista dos seus sonhos. Amém? Vamos orar, vamos pedir para Deus abençoar o nosso dia. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que o Senhor possa dar um dia abençoado para cada um. Abençoa os inscritos, abençoa as pessoas que vão assistir esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha com as pessoas que você conhece e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.